Continuação aqui dos doutores protestantes contra a aparições de Nossa Senhora de Fátima. Olha só, tá Pedro Gaiol, Marivan, professor Paulo Cristiano, João Oliveira, Lucas Donzoli e esse já Andrade, sei lá quem é, mas olha só. Mas você não está sozinho. Quem falou isso em 2017, concedeu uma entrevista, foi o padre Anselmo Borges. Ele escreveu um livro fazendo críticas à Igreja Católica. Ele é a favor do Papa Francisco e tal. E ele deu uma entrevista no jornal Expresso, se não me engano, que é de Portugal. Ele disse assim, é evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. Uma aparição é algo objetivo. Uma experiência religiosa interior é outra realidade. É uma visão, o que não significa necessariamente um delírio, mas subjetivo. É preciso fazer esta distinção. E por isso digo que é necessário evangelizar Fátima. Ou seja, trazer uma boa notícia. Porque mesmo para aquelas crianças, aquela não foi uma notícia boa. Que mãe mostraria o inferno a uma criança? Veja, o padre criticando justamente essa aparição de Fátima. Para ele, Fátima não apareceu. Maria não apareceu lá em Fátima. Tá? As crianças, elas tiveram uma visão, algo subjetivo, uma experiência religiosa, mas não significa que foi realmente Maria. E tem outros padres também que vão nessa mesma linha de pensamento. Quer dizer, é só você pesquisar um pouquinho a história de Fátima, o que eu não tinha feito ainda. O primeiro contato com a literatura crítica... Quer saber por que esses padres criticam? Porque não apareceu a eles. Nossa Senhora preferiu aparecer a 3 criancinhas do que para aparecer para o padre. Por quê? Porque Nossa Senhora já sabia, se aparecesse para o padre ou etc., não acreditaria, pô. Porque são padres que estão dentro da Igreja Católica e tem nessa atualidade também, que nega totalmente a Igreja, mas está ali dentro. Por quê? São os joios dentro da Igreja, os falsos padres, os falsos sacerdotes. O João Paulo II já acreditava e proclamou a fé ali também como a devoção ao coração imaculado da Virgem Maria. Simples, João Paulo II. Olha só, vamos aqui. Uma coisinha muito interessante. Esses protestantes, eles autodenominam que sabe tudo, mas não sabem merda nenhuma, cara. Olha só. Claro, João Paulo II não proclamou como dogma, certo? Em 1847, 1984, né? A consagração de 1884, João Paulo II, em união espiritual com os bispos de todo o mundo, consagrou a humanidade e a nação ao Imaculado Coração de Maria, na Praça de São Pedro. Confirmação da irmã Lúcia, a vidente de Fátima. Irmã Lúcia confirmou pessoalmente em uma carta de 1989 que este ato solene de 1984 correspondeu exatamente ao que Nossa Senhora havia pedido. Sim, está feita como Nossa Senhora pediu pelo Papa João Paulo II. Mas o padre Anselmo Borges é um crítico, não interessa, nós ouvimos o magistério. O Papa. Se o Papa proclamou aqui, o Papa João Paulo II consagrou, está ligado lá, Mateus 16, 18. Totalmente ao contrário dos críticos dos padres que não acreditaram. Mas fazer o que, né? Como ela disse nas aparições ali para os 3 pastorzinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta. Muitos não irão acreditar. Estou fazendo um estudo sobre isso aqui, todas as profecias, todas, para você entender que tudo que Nossa Senhora falou ali, para os videntes aconteceu, cara. Certo? Ó? Vamos ver aqui.
Dá um pause aqui que eu vou achar. Olha só. O padre aqui que o professor citou, ele não acreditava em Nossa Senhora de Fátima Aparição porque não era dogma. Só. Tô aqui num dos seus escritos. Padre Anselmo Borges é um evidente que Nossa Senhora não apareceu em Fátima. Olha só. A mãe de Jesus Cristo surgiu em Fátima. Posso ser um bom católico e não acreditar em Fátima, porque não é um dogma. Olha só. Por isso que ele não acreditava, porque não é dogma, cara. Os dogmas são 4. São revelações privadas, como diz o Catecismo 66. Você não tem obrigação de acreditar. Mas a história deixa bem claro, pô. Não foi uma fantasia como esses protestantes quer ensinar aí para o seu público. Não me repugna. Contudo, o que as crianças, os chamados 3 pastorzinhos, tenham tido uma experiência religiosa, mas a maneira das crianças é dentro dos esquema religioso das alturas. É simples, pô. Vamos ver aqui. Papa João Paulo II acreditava na aparição de Nossa Senhora de Fátima? O que interessa para nós é o que os papas proclamam, cara. É o que os papas falam. Sim, o Papa João Paulo II tinha uma crença profunda, especialmente na aparição de Nossa Senhora de Fátima, cara. Você vai ficar com o padre ou com o papa? Sua ligação com a mensagem de Fátima tornou-se um dos pilares do seu pontificado, especialmente após sobreviver a um ataque contra sua vida. Olha só, cara. Poderia citar muita coisa aqui, ó. O Papa João Paulo II, ele é um preeminente devoto da Imaculada Coração da Virgem Maria. Imaculado Coração Sagrado da Virgem Maria, certo? Mas vamos lá, né? O que eu quero mesmo... Dá um pause aqui que eu vou mostrar o que eu quero refutar. Olha só a visão do Tiago Dutra, estou resumindo aqui, certo? Sobre o tema do Apocalipse 12. Olha só. Complementa isso na questão de Apocalipse 12, para não falar tudo sozinho. Falei. Meu nobre, deixa eu te fazer uma pergunta sincera aqui. O que foi que te levou a concluir que Apocalipse 12 é basicamente uma aparição mariana? Isso é baseado na tradição primitiva? Porque, veja, o que é dito por vocês, certo? E eu vou ressaltar de novo aqui, parágrafo 83 do Catecismo Católico, é dito que a tradição que vocês seguem vem dos apóstolos. Porém, a interpretação da mulher de Apocalipse 12 como Maria, meu caro, é tardia, certo? Eu vou te citar só 3 exemplos aqui de gente que não diz que essa mulher é Maria, mas é a igreja, certo? E eu vou citar um quarto aqui, que é um... E o simbolismo também é a mulher, Maria. Tanto a tradição, a teologia católica diz que é a figura de Maria. Quem deu à luz? A igreja, Maria. Quem estava grávida? Maria. Quando cita o termo mulher estava ali em angústia de parto, de dor de parto, é a perseguição dos filhos da igreja. Não atribui a Maria, certo? E tanto simbolismo ou prefigura Israel, do povo de Deus, pátria mãe do povo de Deus, e Maria, mãe do povo de Deus. Isso aqui é óbvio na Escritura. O Tiago Dutra, ele vai fazer aquela salada, aquele mingau para tentar degrinir e falar que Apocalipse 12 não é Maria. Apocalipse 11, 19 aparece quem? A Arca da Aliança. Maria é a nova Arca da Aliança. Maria é a prefiguração da velha aliança. Maria é a nova aliança. E a Arca da Aliança abrigava o quê? A palavra. E a nova Arca da Aliança abriga quem? Tanto que a mulher fugiu para o deserto. Se você prestar Mateus ali, a Maria fugiu para o deserto, que é o Egito. Então, tanto
prefiguração da igreja, que são perseguidas, e a mulher. A igreja é a figura de Maria, é a figura de mulher, e etc. É isso que a tradição e a igreja ensina. E muitos pais da igreja também acreditam nisso, nessa interpretação. Que o texto, se você for ler o texto de Apocalipse 12, você vai ver. Tanto que aparece a mulher vestida de sol, depois está em dores de parto, e depois aparece o dragão, para lembrar a rincha do dragão e a mulher. Simples entender isso, né, Tiago? Pode ser qualquer mulher, mas não é Maria. Para vocês. Ok? Vitorino, no seu comentário sobre Apocalipse, diz que João estava vendo a igreja, não estava vendo Maria. Hipólito de Roma, no seu tratado sobre Cristo e o Anticristo, ele diz que essa mulher é a igreja, não é Maria. Gregório Magno, bispo de Roma, diz que essa mulher é a igreja, certo? Aí, olha só, João Paulo II, Audiência Geral de 30 de maio de 1996, ele disse que a favor da Imaculada Conceição é usado o texto de Apocalipse 12 para se referir a Maria. Porém, João Paulo II, ele diz o seguinte: a exegese atual converge em enxergar nessa mulher a comunidade do povo de Deus que daria a luz em torno ao Messias ressuscitado. Veja que quem está falando não sou eu. Eu não usei uma palavra de um protestante aqui falando. É tudo cristãos antigos, inclusive um papa seu, certo? Será, ô palhaço? É um palhaço esse Tiago Dutra, misericórdia, cara. Vamos ver aqui. Vamos citar aqui, ó. Visão dos pais da Igreja Apostólica. Vamos ver. Esse Tiago Dutra, ele se autodenomina conhecedor da tradição e etc. Como eu fiz vários vídeos aí, mostrando que ele é um mentiroso. Olha só. Na visão dos pais da igreja, a figura femininas do Apocalipse, incluindo a esposa em Apocalipse 21 e a mulher em Apocalipse 12, são interpretadas primeiramente como igreja, mas de forma inseparável de Maria. A igreja como interpretação do dominante, né? Para a maioria dos primeiros escritos cristãos, a Nova Jerusalém é Apocalipse 21, escrita como uma noiva ornada para o seu esposo, representar a igreja glorificada, identificada, coletiva. Ela personifica o povo de Deus, Israel e a igreja, em perfeita comunhão com o Cordeiro. Fundamento apostólico. A cidade tem os nomes dos 12 apóstolos. Em seu alicerce, reforça a natureza eclesial da visão. Maria como tipo e a figura da igreja. Olha só. Pode ser traduzida também como Israel. E pode ser também Maria, a mãe do povo de Deus. Da pátria dos eleitos. E etc. Olha só. Embora a interpretação eclesiástica da igreja tinha sido mais frequente no primeiro século, os pais da igreja viam Maria como modelo perfeito, ou o tipo da igreja. Visão mística. Autores como Coadjuvante, século V, defendiam uma interpretação mista. A mulher que gera Cristo e sofre perseguições é tanto a igreja quanto Maria. E agora, Tiago Dutra? A igreja é perseguida. Quem é a cabeça da igreja? Quem é a mãe da igreja? Quem deu à luz a cabeça da igreja? A igreja sofre dor de parto porque a igreja está sendo perseguida.
Ela distribui isso aí, a Maria sofria dor de parto, então pecou, etc. Mas só, Maria como a Nova Jerusalém, ó. Nossa, cara. Por ser a morada de Deus durante a encarnação, Maria é frequentemente associada à simbologia da cidade santa e do tabernáculo de Deus entre os homens. Nossa, síntese patrística. Ó. Os pais da igreja não via uma contradição entre as duas visões. Ele ensinava que a igreja é a mãe, ó, porque gera novos filhos para Deus através do batismo, assim como Maria gerou Jesus. Ó. Olha só, cara. A igreja é a noiva, ó, porque esta unidade a Cristo, destino final, visto na Nova Jerusalém, de Apocalipse 21. Maria é o protótipo de tudo que a igreja é chamada a ser na glória eterna. Portanto, na visão patrística, Apocalipse 21 refere-se à igreja, mas Maria é a sua expressão mais perfeita e os membros que já antecipa essa realidade gloriosa. Nossa, cara. Aí o pastorzinho, o doutorzinho, fala que não é Maria. Uma prova convincente, ó. Apocalipse 11:19, abriu-se o templo de Deus. E no céu apareceu no seu templo uma arca de Deus. A arca do seu testemunho, ó. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte areia. Agora, Apocalipse 2, você vê, apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a luz debaixo dos pés e na cabeça um corredor de estrela. As apóstolos 14, que está ali orando junto com os 12 apóstolos. 11, né? Depois tem ali, 120 pessoas. Matias se incorpora aos 12. Aqui, ó. Depois, ó, estava grávida e gritava em dores de parto, ó. Dores sendo, ó, grávida de dores, sem tido angústia de dar à luz, ó. Aqui são os filhos da igreja que é perseguido, como Santo Estevão, martirizado. Como São Tiago, martirizado. São Pedro, pregado para a cabeça. A igreja, Atos após ali, todinho você vai ver como a igreja é perseguida. Saulo, por que tu me persegue? Essa que é a dores, essa que é a agonia. Cristo morrendo na cruz. Simples entender isso, ó. Agora vem aqui, ó, aparece o dragão, Apocalipse 12:4, você vê ali, ó, Satanás deteve diante da mulher. Quem é essa mulher que estava à luz, que estava grávida? Que é Maria, pô. Figura mais perfeita da igreja. Olha só, Apocalipse 12:17, esse então se irritou contra a mulher, foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam o mandamento de Deus, tem testemunho de Deus, testemunho de Jesus Cristo. Ó. É simples entender isso. Todo momento aqui, a Bíblia não deixa brecha. Ó, essa mulher vai para o deserto, Maria vai para o deserto. Ou a igreja foi para o deserto? Tinha sido fundada a igreja aqui ainda? Ô, Thiago Duto, vai estudar mais um pouco, cara. Pelo amor de Deus, cara. Fafarrão, mentiroso. Então, pode ser Jerusalém, do povo do povo do eleitos, e pode ser Maria, mãe do povo de Deus, a figura mais perfeita. Tanto para Jerusalém, pode ser também, e para Maria. Esses dois termos. Mas o foco é sem brecha, é Maria, cara. A figura mais perfeita do povo, a mãe do povo de Deus, da nova aliança. Porque ela carregava a nova aliança, não a velha aliança. Paulo Leitão, ele tem um estudo sobre isso aí muito lindo que eu tenho aqui também, que nem precisa pegar, pois você vê que o cara tá mentindo, cara. Sobre isso aí, a questão da figura da mulher, certo? Então, meu nobre, essa ideia de você encarar Apocalipse 12 como uma aparição mariana não é válido nem pelas escrituras pode ser provado e não pode ser provado nem pela tradição. Porque outra coisa... Provei na escritura e provei na tradição. A mulher é dita que é dada, que é apontada como tendo dores de parto. Como o próprio Lucas ressaltou, é a marca do pecado original que está lá em Gênesis 3,16, que a mulher daria Nossa, à luz, cara. com... Vamos ver aqui, vamos para a tradição, né?
Vou dar um pauzinho que eu vou achar de novo esse negócio aqui. Para refutar esse herege. Olha só. Para a gente entender Apocalipse ali, 12, essa dor de parto, é uma prefiguração da transgressão de Eva. Certo? Olha só, que os pais da igreja vão ensinar para esse doutor mentiroso. Ó. Os pais da igreja, a dor do parto é compreendida como uma consequência direta do pecado original, baseando na sentença divina em Gênesis 3,16, que o Tiago Dutra está citando aí. A dor como castigo é a purificação, ó, consequência do pecado. A tradição patrística ensina que após a desobediência de Eva, Deus multiplicou a dor da gravidez e do parto. Para autores como Santo Agostinho, essa aflições físicas são prova visível da transmissão do pecado original, atestando a natureza humana desde o nascimento. Ó, tá citando de Eva, certo? Olha, ó, a nova Eva, ó, Maria. Um ponto central na visão dos pais da igreja, como São Próclo de Constantinopla e São Pedro Crisólogo, é que a Virgem Maria, por ser livre do pecado original, deu à luz Jesus sem dor. Nossa, ó. A ausência de sofrimento no parto de Cristo seja um sinal de pureza e da restauração da natureza humana. Então não teve dor. Aqui é uma prefiguração do pecado original, mas Maria, ela não tem pecado, então ela não teve dor de parto. Olha só. Angústias, né? Ó. Significado teológico. Angústia de alma. Alguns estudos apontam que o termo hebraico usado para a dor da mulher é a fadiga do homem é a mesma. Surgindo que o castigo não é apenas físico, mas uma angústia existência que acompanha o ato de gerar e prover a vida fora do Éden. Olha só, preservação pela fé. Ó. Com base em 1 Timóteo 2,15, os pais da igreja interpretavam que, embora a mulher sofra a consequência do pecado no parto, ela é salva ou preservada através da maternidade vivida com fé e santidade. Ó, simbolismo espiritual. A dor do parto também é usada metaforicamente para descrever o sofrimento apostólico, ou como Paulo em Gálatas 4,19, ou a expectativa da criação pela redenção final. Nossa, cara. Maria não teve dores, cara. Olha só. É simples entender isso, pô. Em Apocalipse 12, ali, a Nossa Senhora sentia dor de parto. Ela pecou ou ela não teve dor nenhuma? Vamos ver se aparece alguma coisa aqui para finalizar essa etapa. A interpretação de teólogos sobre as dores de parto da mulher, Apocalipse 12, várias, mas a doutrina católica sustenta que Maria não pecou e que essa dor tem um significado espiritual, não físico. Ó. Lembrando lá com o cabo de Gênesis 3,15 ou 16. Porque o Apocalipse menciona dores, ó. Embora a mulher representa Maria, olha só, ela também simboliza a igreja. Olha só, Tiago Dutra. O povo de Deus, as dores descritas em Apocalipse 12, 2, são interpretadas de duas formas principais. As dores da igreja, ó, perseguição, mártir e tal, etc. Representam o sofrimento e a perseguição que a igreja enfrenta para dar à luz Cristo no coração dos fiéis e do mundo. Satanás estava esperando Maria dar ali a luz ali para devorar o quem? O filho. Satanás deve diante da mulher. Então, se ambos tivessem pecado, Tiago Dutra, Satanás teria devorado ali tanto Nossa Senhora e o Verbo. Se esses pecados aqui em Apocalipse 12 atribuísse dor de parto, pecado, Maria pecou, então Satanás teria... É só,
como você cai em contradição em si mesmo. Ó. Apocalipse 12, 12. Ó. Estava grávida e gritava em dores, sentindo angústia de dar à luz. Ó. Então, para vocês aqui é pecado. Então, por que Satanás, Apocalipse 12, 4 aqui, ó, varrei com sua cauda uma terça parte da estrela do céu e atirou esse dragão à terra. Esse dragão deteve diante da mulher. Olha só, que estava para dar a luz, a fim de que quando ela desse a luz, deverá os filhos. Por que ele deteve diante dessa mulher? Porque, como vocês dizem aqui, Apocalipse 12, 12, ela está dando angústia e dor de parto. Então, pecou. Então, se ela pecou, por que que Satanás tem uma rixa contra ela, Apocalipse 12, 17, e golpeou um rio de água insulto, Apocalipse 12, 15, e foi dada asa à mulher, que é levada ao céu, e aqui deteve diante da mulher. Olha só. Essas dores de parto, essa angústia, é a perseguição, cara. A igreja já está sendo perseguida ali, no nascimento do verbo. Como, por exemplo, ali, Herodes manda matar aquelas criancinhas. Como, por exemplo, ali, a Sagrada Família vai para o deserto fugir longe da cabeça, do alcance da cabeça da serpente. Que Satanás ali estava usando o rei Herodes. E volta depois quando Herodes morre. E Santo Estevão é martirizado. Paulo devastava a igreja e perseguia. Isso que é a dor de parto. Essa que é a angústia. Os mártires. Porque Apocalipse 13 ali, foi dado uma boca à besta ali, e vencer contra os santos. Dor de parto já sabemos aqui, ó, a representação, o sofrimento e a perseguição que a igreja enfrenta para dar à luz Cristo no coração dos fiéis e no mundo. Ó. Sofrimento espiritual de Maria. Representa a dor de parto espiritual que Maria sentiu, não em Belém, mas no Calvário. Nossa, cara. Olha só. Após aos pés da cruz, ela sofreu incessantemente para se tornar a mãe espiritual de todos os cristãos. E a desobediência da mulher, ó. Menciona versículo 17, ó. Por quê? Lucas 2,35, com a espada transformará a tua alma. Ali, João 19, ali, se conquistou. Aquilo ali que é a angústia. Aquilo ali que é as dores. Tanto que nasce a igreja. No peito aberto de Cristo. E quem está cooperando também com isso? Com essa dor, com essa agonia. Apocalipse 12, 2. Maria. Então não tem como, Thiago Dutra. Não tem como. Pagar de sabidão, pagar de sabidão, mas não tem como, cara. Você é um mentiroso. E esse professor da CP, esse Luca Banzoli, esse Pedro Gael, são todos farinhas do mesmo saco. Vocês são usados pelo Espírito da besta. Apocalipse 12, 15, Apocalipse 12, ou 17, Apocalipse 13, 5, 6. Judas 1, 8. A besta irá usar os falsos profetas. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar o Jesus diferente. Por outro espírito. Gálatas 7, 1 a 2 evangelhos. São apenas pessoas que não têm confusão. Então tem um verdadeiro evangelho e tem um falso evangelho. Então você tem que saber qual você quer seguir. Esse aqui é a falsa mensagem que esse cara está fazendo. Fala que a aparição de Nossa Senhora é uma mentira. Então, quando o anjo aparece ali em Lucas 1, 28, então é a farsa. Então apareceu ali a Nossa Senhora, foi uma divindade. O anjo apareceu a Balaão ali. Ao rei Davi, ao Josué. Então, se for pegar pé da letra, então, pô, joga a Bíblia fora no lixo e vocês não acreditam em mais nada, pô. Em quem acreditar, então? Se a igreja errou, se a igreja é mentirosa, se a igreja adultera, as revelações não é verdade, etc, 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 etc. Aqui, ó, para finalizar aqui, 66, ó. Você não tem obrigação de acreditar, cara. Aqui, ó, 66, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Olha só. A economia cristã, portanto, com aliança nova e definitiva, Jacó lutou com o anjo, então isso aí é mentira, então, cara. Como o homem vai lutar com um ser espiritual, com um anjo? Como um jumento vai falar com um profeta? O homem passará e já não
há que espere nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explícita por completo. Cabe à fé cristã, o mistério, certo? Captado gradualmente ao longo dos séculos, todos o seu alcance. Ó. No 67, no discurso do século, houve revelações denominadas privadas. Algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Ó. A igreja reconhece. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. Mas a função delas não é melhorar nem completar a relação definitiva de Cristo, mas ajudá-la a viver dela com maior plenitude, como de determinada época da história, guiado pelo mistério da igreja. Seus fiéis saber discernir e acolher o que nessas revelações constituíram um apelo autêntico de Cristo, seus santos, a igreja. Olha só. O que o professor citou aí, Padre Anselmo Borges, ele não acreditava porque não era dogma. Vamos ver. O Padre Anselmo Borges acreditava nos dogmas marianos? Uma observação. Parece aqui, ó. Padre teólogo português Anselmo Borges é um conhecido por reflexões críticas sobre o tema fundamental da fé católica, incluindo dogmas marianos. É um crítico, cara. E é padre. Aqui, ó. Imaculada Conceição. Em suas crônicas, Borges discute as relações entre os dogmas da Imaculada Conceição e o pecado original, ó, e a visão histórica da Igreja sobre o corpo e a exaulidade, apontando a influência que considera tema contaminada de compreensão cristã ao longo dos séculos. Aparição de Fátima, crítica ao dogmática. Simples, pô. Nós ouvimos o que o catecismo diz? O magistério. Simples, pô. Eu, por mim, já teria excomungado esse herege, pô. É um herege dentro da igreja. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.